tenho 33 anos de idade, trabalho com dependência química e alcoolismo fazem 15 anos. Se você quiser entender um pouquinho mais dessa história, o porquê que eu trabalho com dependência química, eu falei um pouco sobre isso num vídeo anterior, só você voltar lá e assistir. É bem rapidinho, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar um pouco sobre um assunto que é bem polêmico e na verdade é a grande dúvida de muitas pessoas. Muitas famílias me procuram e me perguntam muitas das vezes como identificar se o caso de determinada pessoa é para internação ou não, se pode ser considerado uma dependência ou não, se a pessoa está usando uma determinada droga e ela precisa de um tratamento ou não, se a pessoa deve fazer um tratamento ambulatorial ou se já deve ir para uma internação. Então, de fato, esse assunto ele gera muitas dúvidas porque as pessoas tendem a olhar para a droga. Existe uma classificação meio que global, né, para isso, que de certa forma eu não concordo. Se a gente for olhar para a dependência química no seu conceito de doença, e eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas se a gente for olhar para a dependência química no conceito de doença, a gente consegue compreender que o tipo de droga, na verdade, não importa. E por que não importa? Porque independente do tipo de droga, quando a gente fala em dependência química, a gente está preocupado com a recuperação do indivíduo. E se a gente está preocupado com a recuperação, o uso de droga, o uso de substância, é só o primeiro estágio. Então, o que vai vir pela frente é muito mais coisa do que apenas o parar de usar. E, na verdade, sendo um pouco mais profundo, parar de usar se torna uma consequência. Eu tenho a minha própria história como experiência disso, como prova disso, e a história de centenas de pessoas que eu conheci ao longo desses 15 anos dentro das instituições onde eu trabalhei, dentro dos grupos que eu frequentei, até pessoas que eu conheci na sociedade, e a prova de que não adianta ficar preocupado que tipo de droga está usando, como parar de usar, o foco principal não é esse. Mas qual é o assunto do vídeo, né? O assunto é uso, abuso e dependência. A diferença entre esses três tópicos, né? Eu acredito que quando a gente fala de uso, abuso e dependência, para muitas pessoas isso se torna meio que igual. Porque as pessoas elas classificam, na verdade, o problema pelo tipo de droga ou pela quantidade de droga que a pessoa usa. As pessoas tendenciam a olhar se a pessoa está usando crack ou maconha, se a pessoa está bebendo cachaça destilado ou se é cervejinha, né? E quando a gente faz esse tipo de classificação, a gente impossibilita todo o resto. Se eu estiver preocupado com qual tipo de droga a pessoa está usando, eu não consigo olhar para o problema como de fato ele é, né? Então, primeiro passo para a gente entender sobre recuperação é deixar de lado qual tipo de droga. Eu sei que é difícil, eu sei que existe uma classificação global para isso, eu sei que as pessoas já tendem a pensar dessa maneira, as pessoas ficam focadas nisso, porque o problema é o crack, né? Porque as pessoas estão focadas no grande problema do momento que é o crack, ou no álcool, né? Porque já está bebendo a ponto de beber cachaça, né? E quando a gente fala de doença, de dependência química, independente do tipo de droga que a pessoa usa, a pessoa vai se tornar uma pessoa fora de controle. A pessoa vai se tornar uma pessoa descontrolada
sem qualidade de vida, sem conseguir se relacionar com as pessoas, não vai evoluir, não vai crescer, não vai assumir responsabilidade, independente do tipo de droga que ela usa. Aproveitando que eu estou falando de droga, eu não gosto muito desse assunto, mas vamos entender uma coisa aqui. Droga, ela foi feita para dar prazer e satisfação, independente de qual seja a droga. Qualquer tipo de droga, ela foi desenvolvida para dar prazer e satisfação e de forma imediata. Por que é que as pessoas se preocupam tanto com o crack? Porque o crack é a droga que mais proporciona esse prazer, consequentemente, se torna a droga que mais provoca compulsão e, consequentemente, é a droga que as pessoas mais usam. Ou seja, ela tende a causar uma dependência física de uma maneira muito rápida. E quando a gente fala de dependência química, nós não estamos falando especificamente de dependência física. Dependência física é uma coisa. Eu depender, o meu corpo emitir uma resposta em casos de abstinência, isso é dependência física. Quando a gente fala de dependência química, nós estamos falando de dependência no sentido de doença. E aí é outra coisa, né? A dependência física, ela se torna apenas um sintoma. Então, voltando ao tema, né? Uso, abuso e dependência, a gente precisa compreender que qual é o primeiro ponto que eu tenho que observar? A maneira como eu me comporto. O padrão de comportamento, ele se torna fundamental para que eu possa conseguir entender se aquela pessoa de fato tem problema ou não. Como é que eu posso afirmar isso? Eu vou dar um exemplo muito claro com relação a isso. Eu tive o meu primeiro uso por volta de 12 anos de idade e naquela mesma época houve várias pessoas que usaram comigo. Ao longo do tempo eu fiz a trajetória que a grande maioria das pessoas costuma fazer, né? Eu comecei usando maconha, cocaína, crack e assim vai sucessivamente o percurso que quase todo mundo faz. E junto comigo tiveram diversas pessoas que fizeram esse mesmo trajeto. A diferença é que, quando eu fiz o uso da minha primeira substância, de alguma maneira, um start ligou na minha vida e a minha vida parou. A minha vida parou. Existia um padrão de comportamento que já era extremamente disfuncional e com aquele uso, a minha vida se tornou mais disfuncional ainda. Enquanto as outras pessoas, mesmo usando da mesma maneira que eu, mesmo usando as mesmas drogas que eu, mesmo usando a mesma quantidade que eu, ainda assim a vida delas se tornava cada vez mais funcional, cada vez mais crescente, diferente da minha que estava estagnada. Então, eu tinha um amigo, por exemplo, que a gente usava droga praticamente todos os dias junto e era muito interessante, porque a gente comprava um determinado tanto de droga, uma quantidade, e dava um horário, ele virava para mim e falava assim: Bruno, agora eu preciso dormir porque amanhã eu tenho que trabalhar. E aí ele parava de usar, guardava lá no congelador e ia dormir. E eu ficava doido, pirado, porque isso para mim não tinha cabimento. Como é que pode? Eu tenho a droga, eu tenho a pessoa, eu tô ali e parar de usar assim, né? Inclusive essa pessoa teve uma vida normal, desenvolveu uma vida normal, diferente de mim, né? Então, o foco não pode ser o tipo de droga, né? Não adianta a gente se preocupar, mas ele está usando crack, mas ele está usando maconha. Entenda uma coisa, cada tipo de droga, ela tem um efeito e ela tem uma consequência. Então, assim como eu conheço pessoas que usaram maconha 1, 2 vezes, tiveram um distúrbio psiquiátrico e nunca mais voltaram ao normal, né?
Eu conheço pessoas que usou crack ao longo de 10, 15 anos e nunca aconteceu nada na vida delas. Então, essa classificação que é feita de maneira global, na verdade, ela não é muito real, ela não funciona. E se a gente está preocupado com dependência química, no seu conceito de doença, aí então que não tem nada a ver e é o que a gente menos deve se preocupar, né? Como eu falei que eu iria dizer sobre dependência química no conceito de doença, esse é um segundo ponto que as pessoas muitas das vezes se perdem, por não conseguir acreditar que de fato dependência química é uma doença. As pessoas olham apenas para o uso de droga, enxergam as consequências que aquilo está tendo na vida da pessoa e compreende que esses problemas acontecem por esse determinado tipo de droga. Então, se ela parar de usar esse determinado tipo de droga, todos os problemas estão resolvidos, né? Por exemplo, meu filho começou a usar crack e aí ele começou a faltar no trabalho e aí ele perdeu o emprego e aí ele perdeu a namorada e ele começou a gastar demais e a vida dele acabou. Ou seja, se ele parar de usar crack, tudo vai voltar ao normal e a vida dele vai voltar ao normal. Entenda uma coisa, se a gente está dizendo de uma doença, nós não estamos falando de uma substância, nós estamos falando de um indivíduo. É como se a gente estivesse falando de diabético. Se a gente for falar de diabetes, o problema nunca foi o açúcar. O problema do diabético nunca foi o açúcar. Eu não tenho diabetes, eu posso comer açúcar o quanto eu quiser e nada acontece na minha vida, nada muda. Diferente do diabético. Se o diabético comer açúcar, por menor que seja a quantidade, a vida dele se descontrola e tudo muda do dia para a noite e as taxas vão lá para cima e ele vai ter que tomar glicose e vira tudo uma grande bagunça. Então, o problema do diabético não está no açúcar. O diabético é um indivíduo, uma pessoa que tem alguma coisa de diferente nele, que faz com que o organismo dele traga uma reação diferente quando ele consome aquele determinado tipo de substância. Assim é a dependência química. Um indivíduo diferente que tem algum tipo alguma coisa de diferente ali, que quando ele entra em contato com aquela substância, a vida dele se descontrola. Mas, por um outro lado, assim como a diabetes, a dependência química também é uma doença tratável e não é apenas o parar de usar. Se a gente for olhar para o diabético, né, e eu sempre faço essa comparação porque é a doença mais próxima que tem. Se a gente for olhar para o diabético também tem vontade de comer açúcar. O diabético, ele precisa regular o teu sono. O diabético, ele precisa regular a tua alimentação. O diabético, ele precisa regular o teu estado emocional. O diabético precisa ter uma vida disciplinada, porque senão a taxa de glicose dele vai alterar independente de ele comer açúcar ou não. Da mesma maneira, é a dependência química. O indivíduo não precisa apenas se preocupar com o uso de droga. O foco não é apenas esse. Se ele conseguir mudar o teu padrão de vida, mudar a maneira de enxergar as coisas, a maneira de olhar para si, certamente, o parar de usar vai se tornar uma consequência na vida dele, assim como aconteceu na minha, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para a dependência química no teu conceito de doença, de fato, não apenas no uso. Entenda que o uso não é o problema. O uso é apenas um sintoma que tornou o problema mais óbvio. Mas o problema ele está na doença e não na substância. A substância ela está lá, ela vai continuar lá e ela vai permanecer lá. Não adianta a gente querer tratar a substância, a gente precisa aprender a tratar pessoas, né? Então, o primeiro passo é aprender a olhar para si e enxergar que o problema está em si, né? No meu caso, o problema está em mim e eu preciso mudar. Eu preciso enxergar que eu tenho um problema e que eu preciso de ajuda.
Segundo passo, como eu falei que esses vídeos eles seriam direcionados para a família, e eu acredito que nesse momento eu estou falando com famílias, a gente precisa olhar para a codependência na sua condição de doença também. Eu sei que muitas das vezes isso é doloroso de ouvir, é difícil de aceitar, mas nós precisamos compreender. Quanto mais rápido a gente aceitar o fato de que codependência é uma doença, mais rápido se torna a minha recuperação, né? Quanto mais rápido eu aprender a olhar para mim, enxergar a minha condição, ter uma real e clara visão de mim mesmo, mais fácil fica o tratamento. E é muito fácil da gente compreender isso. Se eu tiver uma doença qualquer, quanto mais eu entender dessa doença, mais fácil fica para eu tratar dela. Se eu tiver hepatite, se eu tiver um câncer, se eu tiver HIV, se eu tiver uma gripe, se eu tiver uma pneumonia, quanto mais eu compreender sobre isso, quanto mais eu compreender, mais rápido e mais eficiente se torna esse tratamento. Quanto mais eu relutar, quanto mais eu brigar, mais difícil se torna e muito provavelmente mais a doença vai progredir na minha vida, né? Então espero que vocês tenham compreendido. Tenho certeza que esse vídeo gerou várias dúvidas. Não deixe de compartilhar as suas dúvidas. Eu me comprometo em responder cada uma delas aqui para vocês, né? Então deixe aí a sua dúvida aqui no comentário aqui embaixo, ou fale comigo em alguma rede social, aperta algum botão, faz alguma coisa que vai chegar até mim, né? Mande a sua dúvida que eu faço questão de falar diretamente com você e responder as tuas dúvidas aí pessoalmente, tá bom? Forte abraço, fica com Deus, por hoje é só.